Glória a Deus. Glórias a Deus. O seu Deus é esse Deus grande. Seu Deus é esse Deus poderoso. Aleluia. Nosso Deus é esse Deus tremendo. Amém, irmãos? Glória seja dada ao nome de Jesus. Nós queremos informar que o nosso pastor, ele está em viagem. Ele está lá em Fortaleza. Foi um grupo de pastores para lá, a pedido da convenção. E eles estão lá para resolver alguns problemas, né? Nós sabemos que a igreja, enquanto estiver aqui, nós temos problemas, né? Por que tem problema na igreja, pastor? Porque a igreja é composta de seres humanos. E ser humano, o ser humano em si já é um problema. Nós somos um problema, não é? Não adianta a gente ficar criticando, ficar achando que alguém é problemático, porque nós também somos um problema. Se nós fôssemos perfeitos, irmão, não estaríamos aqui não, né? E a obra de Deus, ela enfrenta esses altos e baixos, e de vez em quando surge aí situações que é necessário parar, é necessário chegar alguém ali, uma comissão, para orientar, para aconselhar, para resolver um problema, e colocar as coisas no devido lugar, e ela continuar crescendo, né? Glória a Deus. Porque problemas surgem, mas nada pode interromper a marcha da igreja, porque ela está alicerçada na pessoa de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Vamos então meditar na palavra do Senhor. Então essa é a causa do nosso pastor estar ausente. Ele está a trabalho da convenção lá em Fortaleza. Nós fizemos uma leitura com a igreja no capítulo 1 do Evangelho de São João, versículo 35 a seguir. Se os irmãos puderem nos acompanhar aí, nós vamos meditar juntos. Glória a Deus. Irmãos, nós deparamos com um texto aqui da palavra de Deus que fala sobre a pessoa maravilhosa de Jesus Cristo. Ele é o personagem principal dessa leitura. Porém, nós vemos aqui quando começa a se chegar aqueles homens que ele escolheu para dar sequência na obra que ele tinha a realizar aqui. E para que essa obra chegasse até nós, não é? E aqui nós vemos no versículo 35 que nós lemos que é um registro aqui de algo muito interessante. Nós vamos observar nessa noite. É interessante que você lê o capítulo 1 de João, aí você vê do versículo 15 em diante o testemunho de João Batista. João Batista foi um grande pregador, e um pregador, irmãos, que muitos hoje precisariam aprender com ele, porque nós vemos João pregando arrependimento, João pregando uma mensagem dura, nós vemos João pregando aí uma mensagem direta de Deus para aquela humanidade, mas nós não vemos em momento algum João colocando a sua pessoa em evidência. Em momento algum nós vemos ele então se apresentando como sendo um personagem importante e principal. É interessante que nós vemos aqui o tema da pregação de João era arrependimento. E aqui no capítulo 1 de João, se você for ver o versículo 19 em diante, diz a palavra de Deus que os religiosos daquela época chegaram para ele e perguntaram: escuta, quem é você? Você é o Cristo? Ele falou: não. Ué, então por que você batiza? Você é o Messias que havia de vir? Ele falou: não, eu não sou Messias. Mas então por que você está fazendo esse trabalho? Aí é interessante que no desenrolar aqui desse capítulo, você vai ver que João cita no versículo 23, eu sou a voz do que clama no deserto. Aleluia. Eu sou aquele que o profeta Isaías falou lá, a voz que clamaria no deserto e diria para que endireitasse as veredas, endireitasse os caminhos. Glória a Deus. E aí ele vai discorrendo e ele diz, olha, alguém diz, mas tu és Elias, tu és um dos profetas? Ele falou, não. João era um arauto, João era aquele que veio na frente do rei, João é aquele que veio preparando o caminho. Aí nós vemos que João, ele vê Jesus passar, e ele disse, olha, esse é aquele que vem após mim. Glória a Deus.
Ele diz: olha, eu batizo com água, mas aquele que vem após mim, ele batiza com o Espírito Santo, com fogo. Eu não sou digno de desatar as suas alparcas. Ele colocando Jesus em evidência. Quando chega no versículo 29, ele diz: olha, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vocês estão ansiosos, vocês estão curiosos, vocês estão ansiosos, quer saber se eu sou Messias? Eu não sou Messias, mas olha ele aí, é ele que tira o pecado do mundo. Esse é o Cordeiro de Deus, esse é o prometido para Israel, esse é o Consolador que viria, louvado seja Deus. E é interessante, irmãos, que João, ele indicava sempre a pessoa de Jesus. Agora, quando chega aqui no versículo 35 que nós lemos, diz a Bíblia que no dia seguinte, João estava ali com 2 dos seus discípulos, e ele viu Jesus passar. Quando ele viu Jesus passar, ele apontou novamente e disse: olha, eis aí o Cordeiro de Deus. Irmãos, quando João aponta para Jesus e diz, e apresenta Jesus como Cordeiro de Deus, é interessante que diz no versículo 37, que os 2 discípulos de João que estavam com Jesus, ele disseram: é assim? Se é ele que é o Salvador, se é ele que é o Messias, João, então a paz, João, paz do Senhor aí, tchau então nós vamos ficar com ele, porque se tem Jesus, por que acompanhar outro personagem? Meus irmãos, hoje, nos dias de hoje, a pessoa principal para o cristianismo chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Não podemos idolatrar um líder, um pregador, alguém porque tem fama, porque tem nome, tem renome. Não, é Jesus que faz a diferença. É Jesus que salva, cura e batiza com o Espírito Santo e nos leva para o céu. E aqueles 2 discípulos, imediatamente, quando João indicou, diz aí o Cordeiro de Deus, o que eles fizeram? Diz a Bíblia que eles então seguiram a Jesus. Coisa boa é seguir a Jesus. Eles seguiram a Jesus, e é interessante que quando eles se dirigiram para o lado de Jesus, Jesus volta para eles e diz: o que vocês estão buscando? O que vocês estão querendo? E eles imediatamente disseram: Rabi, mestre, onde você mora? Ou seja, qual é o teu endereço? Irmãos, quando nós temos o encontro de Jesus, a gente não pode abrir mão dele. Enquanto o homem está atrás de religião, está atrás de solução em porta A, porta B, porta C, ele fica confuso, a cabeça dele fica mil, mas o dia que ele encontra Jesus, ele sabe que é a solução para o seu problema. O dia que ele encontra Jesus, ele sabe que é o Salvador do mundo, ele sabe que é aquele que é o caminho, a verdade e a vida. E lá em Isaías, no capítulo 30, versículo 21, já a palavra de Deus diz: este é o caminho, andai nele, sem vos desviar de nem para a direita e nem para a esquerda. Louvado seja Deus. Este é o caminho, meu irmão, este é o caminho, Jesus Cristo, aleluia. Ele é o Salvador, ele é a porta, ele é a luz do mundo, ele é a verdade, ele é a vida, aleluia, glórias a Deus. Ele é o pão vivo, ele é tudo para nós, louvado seja Deus. E aí nos diz a palavra de Deus então que eles queriam saber o endereço de Jesus. Se fosse hoje, eu creio que eles iam dizer: qual é o seu zap, seu e-mail? Eu não quero perder o seu contato mais. Agora, já que eu conheci o Senhor, eu não quero abrir mão de você. Meu irmão, eu e você precisamos ter isso conosco. Conhecemos Jesus, sabemos que Ele perdoou nossos pecados, Ele nos libertou da garra do inferno, Ele nos tirou das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Irmãos, o salmista disse no Salmo 40 que Ele tirou-nos do charco de lodo, Ele tirou-nos do lugar horrível e firmou nossos passos sobre a rocha. Nós estamos num lugar firme, nós temos segurança, nós temos estabilidade, nós temos convicção de quem nós somos hoje, louvado seja Deus, aleluia. Andarai, chuande canta labassunda. O homem, ele pode ter muitos bens, ele pode ter muito patrimônio, ele pode ter então muitos planos, muito projeto, mas uma hora ele sabe que tudo isso vai passar. Se chegar para ele e dizer o que você pretende fazer daqui 10 anos, e daqui 20 anos, daqui 30 anos, e daqui 50 anos, chega uma hora que ele diz: eu vou morrer, mas e depois da morte? Aí ele não sabe o que vai acontecer. Agora quem tem Jesus sabe,
Aleluia. Quem tem Jesus sabe, eu vou passar uma eternidade com Cristo, vou estar adorando o meu Senhor, aleluia, estarei para sempre com Ele, onde não há dor, não há tristeza, onde não há lágrima, onde não há mais velório, onde não há mais luto, é só alegria e a paz no Espírito Santo, louvado seja Deus. É interessante que diz a Bíblia que, onde moras? Eles perguntaram para Jesus, qual é o seu endereço? Jesus, vem ver. Jesus não precisava esconder nada de ninguém, não é? Jesus não precisava esconder nada de ninguém. Vem ver, ué. Louvado seja Deus. Diz o texto que eles foram, glórias a Deus. E eles indo, eles chegaram, deram uma passadinha? Não, diz a Bíblia que eles ficaram com Jesus. Irmãos, quem encontra Jesus sente-se bem. Glória a Deus. Irmãos, quem se encontra com Jesus ouve palavras gostosas, palavras amáveis, palavras doces. Irmão, Jesus tem palavra que ninguém mais tem igual. Certa feita, no capítulo 6 desse evangelho mesmo, versículo 60 em diante, nós vemos ali que diz a Bíblia que Jesus trouxe um discurso duro, um discurso mais forte, e muitos dos que estavam ali curiosos, muitos que estavam ali com outros interesses, eles foram embora. Aí Jesus olha para os 12 e diz, vocês também querem ir? Pedro responde rapidamente, Senhor, tu tens palavra de vida eterna, para quem iremos nós? Quando nós estamos com Jesus, irmão, nós sabemos que não tem nada lá de fora que possa nos atrair, não tem nada lá de fora que possa chamar a nossa atenção, não tem nada lá de fora que seja mais interessante, não tem nada lá de fora que seja mais importante para nós, irmãos, porque Jesus é Senhor das nossas vidas, Jesus é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores, Jesus é o Messias prometido, aleluia, Jesus é o amigo de todas as horas. E diz aqui a palavra de Deus que eles então ficaram com ele aquele dia. Glória a Deus. Um daqueles 2 discípulos de João era André. E diz a Bíblia que ele começou a seguir a Jesus. E a primeira pessoa que ele encontra depois daquele episódio foi Simão, seu irmão, Simão Pedro. Ele encontra Simão e ele não tinha um outro motivo. Ele encontra Simão e ele não tinha agora um outro assunto. Porque agora ele fez a maior descoberta da vida dele. Meu irmão, qual é o assunto que você mais gosta de falar? Qual é o assunto que você mais gosta de comentar com seus colegas de trabalho? Qual é o assunto que você mais gosta de comentar com seus colegas de ministério? Qual é o assunto? Irmão, o assunto que deve ter prioridade para nós é Jesus Cristo. O assunto que deve ter prioridade no meio cristão é o reino de Deus. Aleluia, é o evangelho. Porque evangelho é boas novas. Irmãos, o evangelho é poder de Deus para a salvação. Paulo disse no capítulo 1 de Romanos, versículo 16, porque eu não me envergonho do evangelho de Cristo, que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, tanto do judeu como do grego. Então o evangelho, irmãos, é algo para ser falado, o evangelho é algo para ser divulgado, o evangelho é algo para nós comentarmos, aonde quer que seja. Irmãos, se você souber comentar o evangelho, ele é aceito. O cidadão pode ser até ateu, mas se você souber aplicar o evangelho, ele não vai se ofender. Ele pode discordar, mas ele vai te respeitar, porque você está aplicando da maneira certa. Ele pode ser a pessoa que serve a qualquer outro tipo de Deus, mas se você souber aplicar o evangelho, pelo menos ouvir, ele vai, e aquela semente vai ficar plantada. E aí evangelho é poder, uma hora ela vai germinar, uma hora ela vai dar fruto, vai dar resultado, vai dar fruto, amém, irmãos? E nos diz a palavra de Deus então, que André encontra Simão, e ele tinha aquele assunto quentinho, ele tinha então aquela novidade. Irmãos, eu quero acreditar que de longe ele faz, Simão, eu quero falar com você, Simão, eu tenho uma novidade, Simão, eu tenho um assunto importante, Simão, eu tenho algo novo para te apresentar. Irmãos, não é assim com o novo convertido? Não é assim quando nós aceitamos a Cristo, quando nós conhecemos a palavra de Deus, que a palavra de Deus para nós é tudo, é o máximo. A gente quer vir para a escola bíblica, a gente quer vir no culto de ensino, a gente quer vir nos cultos de oração, a gente quer aproveitar tudo que tem na igreja. Por quê? Porque a palavra de Deus faz bem para nós, amém? E agora então, diz a Bíblia que André fala para Simão,
olha, Simão, nós fizemos uma descoberta, nós achamos o Messias, nós achamos aquele de quem os nossos pais falavam, nós achamos aquele de quem os nossos pais já esperavam. Olha, Simão, olha que privilégio, olha, nós achamos aquele de que Israel almejava, louvado seja Deus. Os profetas já falaram, nossos antepassados falaram, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Achamos o Messias, que traduzido é o Cristo. E diz a Bíblia que ele levou Pedro até Jesus, que era Simão na época. E é interessante que quando Jesus olha para ele, Jesus já viu o futuro ali. Irmãos, talvez ninguém acreditasse em mim e você, mas Jesus viu em você um obreiro, Jesus viu em você uma obreira, Jesus viu em nós um trabalhador do Evangelho, amém? Glória a Deus. Diz a palavra de Deus que quando Simão chega perto de Jesus, Jesus já diz: tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Ô Simão, você é filho de Jonas, eu sei quem você é, eu te conheço, eu vou fazer uma mudança na tua vida, eu vou trabalhar no seu interior, aleluia, eu vou trabalhar no seu temperamento, eu tenho um propósito com você. Irmãos, pode ser que alguém olhava para mim, para você não dava nada, mas o Senhor olhou e disse: eu vou fazer dele então um obreiro, eu vou fazer dele um pastor, eu vou fazer dele um mensageiro da minha palavra, eu vou fazer dela uma ministra para levar a minha palavra para aqueles que não me conhecem. Glória a Deus. E é interessante que diz a Bíblia que de imediato ele disse: Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Cefa, vou mudar o teu nome, aleluia. Mudança de nome quer dizer mudança de caráter, mudança de nome quer dizer mudança de vida. Irmãos, se você teve um encontro com Jesus e continua do mesmo jeito, tem alguma coisa errada. Quando nós encontramos Jesus, nós temos que melhorar. Quando nós encontramos Jesus, nós temos que nos disciplinar. Quando nós encontramos Jesus, nós temos que nos moldar, amém, irmãos? O molde para mim e para você hoje não é mais um ídolo que você tinha lá fora. Não é mais aquele ídolo que você até brigava por conta dele, que você botava uma camisa com o nome dele. Não, irmãos, hoje a nossa referência é Jesus Cristo. Glória a Deus. É Ele que nós temos que imitar, é com Ele que nós temos que aprender, é com Ele que nós temos que conviver. Amém, irmãos? Louvado seja Deus. E nós vemos que Pedro, mesmo depois seguindo Jesus, o Senhor foi trabalhando ele, né? O Senhor foi trabalhando ele, não foi fácil. Teve vezes que Jesus repreendeu ele, não foi brincadeira. E nós vemos que Pedro veio ficar no ponto mesmo para Deus usar, irmãos, depois de algum tempo. É igual eu e você, a gente também está melhorando. Vocês não acham que a gente vai melhorando de pouquinho em pouquinho? Irmãos, a gente vai melhorando um pouquinho, a gente olha para a palavra, a gente chega nos pés de Jesus, a gente diz: Senhor, me ajuda, Senhor, eu quero melhorar, Senhor, eu quero me santificar, Senhor, eu quero ter um pouco mais de humildade, Senhor, eu quero ter um pouco mais de longanimidade, Senhor, eu quero ter um pouco mais de mansidão, Senhor, eu quero ter um pouco mais de humildade, Senhor, eu quero aprender contigo, e a gente vai se ajustando. Pedro também foi assim, não foi de uma hora para outra, a gente vê Pedro dando umas pisadas fora. Tem um momento Jesus falando da missão dele, dizendo: olha, nós vamos para Jerusalém, lá o Filho do Homem vai ser preso, lá o Filho do Homem vai ser julgado, vai ser condenado, vai ser crucificado. Pedro diz: oh, para aí, Pedro, tenha misericórdia de ti mesmo, que é isso? Jesus falando que os discípulos iam todos se escandalizar nele. E aí diz a palavra de Deus que Pedro disse: olha, todo mundo pode se escandalizar, mas eu não. Como quem diz, ele queria dizer: o senhor não me conhece, eu, Pedrão aqui, o senhor me conhece. Irmãos, Jesus me conhece mais do que eu mesmo. Jesus te conhece por dentro e por fora. Aleluia. Irmão, Jesus é onisciente, Ele sabe aquilo que nós ainda vamos falar. Aleluia. E é interessante que Jesus, ele teve que dizer a Pedro: olha, quando tu converteres, confirma teus irmãos. Você precisa se converter, você precisa melhorar, depois você vai divulgar para eles. Aleluia. E nós vemos, irmãos, que quando chega no dia do Pentecoste, Pedro recebe ali então o Espírito Santo. E aí daquele dia em diante, nós não
não vemos mais aquele Pedro que tinha antes, nós não vemos mais aquele comportamento anterior. Aquele homem se torna um instrumento nas mãos de Deus. Aquele homem se torna, irmãos, um instrumento tão valioso que na primeira mensagem foram quase 3.000 almas salvas. Aleluia, quase 3.000 almas se renderam aos pés de Cristo. Irmãos, que coisa maravilhosa. Quando não existia um microfone, quando não existia uma aparelhagem de som, quando não existia tecnologia nenhuma, mas o Espírito Santo atuava naquela vida. Louvado seja Deus. E é interessante, irmãos, aqui então que nós vemos que eles não continham alegria, não seguravam para si mesmos. Aqueles 2 discípulos encontraram Jesus, se interessaram por Jesus, perceberam que Jesus era diferente, entenderam que Jesus era maior do que João, mesmo João tinha razão, ficaram com ele. E aí eles divulgam: olha, Simão, nós encontramos o Messias, glória a Deus. E Pedro tem aquele encontro com o Senhor. Diz a palavra de Deus que isso foi maravilhoso. Quando chega mais à frente, nós vemos que no dia seguinte Jesus quis ir a Galiléia, e lá ele acha Filipe. Quando ele acha Filipe, irmãos, é interessante, para Filipe não precisou Jesus ministrar uma mensagem de alguns minutos, de 40 minutos, de 1 hora, um sermão longo como o sermão da montanha, não. Ele simplesmente disse: segue-me. Irmãos, palavra com unção. Às vezes a gente pensa que a nossa mensagem tem que ser longa, cansativa. Não, irmãos, o mais importante é a essência, o mais importante é a unção, o mais importante é a autoridade, o mais importante é a graça, o mais importante é aquilo que vem do céu, aleluia. Irmãos, a mensagem para Filipe foi simples: segue-me. Ele não questionou, glória a Deus. E sabe o que aconteceu? Filipe já sai dali diferente. Glória a Deus. Filipe já sai dali diferente. Filipe já percebeu ali os seus colegas, ele era da mesma cidade de André e de Pedro, e aí Filipe sai dali já também ansioso para ganhar almas. Ele sai dali já ansioso para convidar outros. Irmãos, ele sai dali ansioso para ele divulgar. Irmãos, se nós não temos prazer de falar de Jesus, tem alguma coisa errada. O salmista disse: o meu coração ferve com palavras boas. Quando Jesus está na tua vida, Jesus está na minha vida, nós temos que ter prazer de falar do amor de Deus, temos que ter prazer de falar que Ele salva, que Ele cura, que Ele liberta, que Ele transforma, que Ele traz alegria, que Ele traz esperança, que Ele traz vida para aquele que está caído, para aquele que está muitas das vezes desistindo. Quantas pessoas estão aí pensando até em suicídio, achando que não tem uma solução, mas Cristo é a solução. Se o problema é enfermidade, Jesus cura. Se o problema é de ordem espiritual, ele está perturbado, Jesus liberta, porque ele veio para libertar os cativos. Se é de ordem, muitas das vezes até financeira, Jesus também resolve, porque ele é dono do ouro e da prata. Amém? Jesus tem tudo o que você precisa. Glórias a Deus. Se o problema é aquela situação familiar que não se ajusta, que está difícil, mas o Senhor Jesus é o príncipe da paz. Aleluia, Ele é o príncipe da paz. E às vezes chega alguém para a gente e diz: pastor, mas não é possível, lá na minha família tem alguma coisa errada, porque nada dá certo, está tudo atrapalhado, porque nada funciona. Irmãos, se está faltando paz lá, vamos se chegar a Deus. Tiago disse: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Lá o apóstolo Paulo, lá na carta aos Romanos 16:20, ele diz: em breve o Deus de paz, esse é o meu Deus, é o teu Deus, esse é o Deus dessa igreja, e em breve o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. Se tiver faltando paz na família, esse Deus de paz, Ele coloca paz lá, ele entra lá, muda, resolve a situação, acalma a tempestade, aleluia. Jesus muda situações, amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. E aí diz a Bíblia que Filipe, então ele tem aquele encontro, e de imediato, irmão, de imediato ele sai querendo ganhar almas. E aí ele encontra Natanael. Não era outro assunto, o lema era o mesmo, o objetivo era o mesmo. Irmãos, a igreja tem que ter o mesmo objetivo.
Irmãos, se formos analisar biblicamente, todas as igrejas evangélicas deviam ter o mesmo tema de pregação, devia ter o mesmo objetivo. Qual é? O céu. Qual é o tema? É Jesus Cristo, aleluia. Não dá para diversificar, irmãos. Diz a Bíblia que Filipe encontra Natanael e o assunto é o mesmo. Glória a Deus. Havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas. Eu não sei, irmãos, a Bíblia não dá muito detalhe, mas é possível que Filipe até apresentou para Natanael, dizendo, sabe aquele versículo, sabe aquele texto que Moisés disse, que surgiria um profeta semelhante a ele, aleluia, lá de Deuteronômio 18:15, surgiria um profeta semelhante a ele, tinha que ser ouvido. Nós encontramos, é Jesus de Nazaré, aleluia, nós achamos o Messias, Jesus de Nazaré, filho de José. E aí Filipe, ou melhor, Natanael olha para Filipe e diz, de Nazaré, tem alguma coisa errada, nunca surgiu profeta de Nazaré. Porque, irmãos, a ótica humana é diferente. Se fosse olhar pela Bíblia, então estava certinho. Porque a Bíblia nos mostra lá no capítulo 53 de Isaías, quando Isaías profetiza há 700 anos antes de Cristo, já ele estava dizendo que olhando para ele nenhuma beleza víamos, era como raiz de uma terra seca, ele não tinha parecer, não tinha formosura, não é? Mas ali estava Jesus, e Natanael então colocou uma interrogação, mas de Nazaré, glórias a Deus, pode vir coisa boa de Nazaré? Lá no norte de Israel, uma cidadezinha minúscula, pequena, até hoje não é grande, não é expressiva, mas é interessante a convicção daqueles homens, é interessante, irmãos, a alegria que invadia a alma deles. Então ele disse, olha, vem e vê, não preciso falar muito para você, você precisa conhecer. Quando alguém quiser questionar você e não acreditar naquilo que nós falamos, você fala para ele, vem e vê, aleluia, se entrega para Jesus, depois você vai me dizer, abre seu coração para ele, deixa ele trabalhar na tua vida, louvado seja Deus. Porque ouvir falar de Jesus é uma coisa, conhecer ele é outro. Quem conhece a ele, irmãos, se apega com ele. Quem conhece tem mudança de vida. Lá em 8 de João, versículo 32, diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Irmãos, quanta gente que não está liberto aí, porque ainda não conheceu Jesus, precisa conhecer melhor. Tem gente que ainda está travado em alguma coisa do passado aí. Por quê? Porque precisa ter uma experiência mais de perto com o Mestre. Capítulo 8 de João mesmo, versículo 36, diz, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E às vezes, irmão, a gente pregando o evangelho, às vezes a gente convivendo no meio cristão, às vezes a gente com muitos anos de crente e ainda precisa se libertar de algo. Precisa se libertar. Quem conhece Jesus de verdade se liberta. Quem conhece Jesus de verdade se desprende das coisas velhas. Quem conhece Jesus de verdade não tem prazer naquilo que praticava antes. Irmãos, às vezes nos causa até espanto. Você conversa às vezes com alguém que hoje diz servir a Deus e ele fala com tanto prazer daquilo que ele praticava antes que nos dá uma preocupação, que a gente pensa, poxa, não nasceu de novo, não é possível, porque é o mesmo Adão que está aí, porque é a mesma natureza pecaminosa. Paulo disse que nós temos que nos envergonhar das coisas que antes nós praticávamos, porque nós estávamos sem vida, nós estávamos mortos em nossa ofensa e pecado. É Cristo que nos vivificou, é Ele que nos deu vida, louvado seja Deus. Nós temos que ter alegria sim em conhecer a Cristo, temos que ter prazer sim em servir a Deus, temos que ter prazer sim em saber que somos templo do Espírito Santo, isso sim, mas aquilo que praticávamos antes, não, irmãos. Se nós estivéssemos naquela vida, estávamos no inferno, estávamos caminhando para as trevas, estávamos nas garras do inimigo. O Senhor nos tirou das trevas, nos trouxe na sua maravilhosa luz.
que é melhor, luz ou treva? É claro que é a luz. Então agora que está bom, agora ficou bonito, agora ficou melhor, agora ficou satisfatória a nossa vida. Outrora não tínhamos no que ter prazer. Amém? Louvado seja Deus. E às vezes tem gente que fala com tanto prazer das coisas de trás lá que nos preocupa. Hoje, graças a Deus, não se vê muito. Mas há uns anos atrás tinha uns que davam uns testemunhos, irmão, que dava pânico. Tinha uns que davam uns testemunhos da vida deles lá no espiritismo, mexendo em cemitério, em cada coisa, irmão, que era horroroso. Eu nunca gostei de ouvir esse tipo de coisa. Irmãos, igreja é para nós falar de Jesus. Púlpito é para você contar a bênção. Irmãos, quando alguém vem conversar com você, você tem que ministrar uma palavra nova, uma palavra de esperança, uma palavra de alegria, uma palavra de libertação, uma palavra de vitória, uma palavra então que vai resgatar vidas, isso sim, louvado seja Deus. E nós vemos então que Filipe, muito convicto, ele se vem e vê. Aí ele aceitou o convite, ele percebeu que Filipe estava falando com muita segurança e Natanael o acompanha. Diz a Bíblia que quando ele vai chegando próximo a Jesus, que coisa interessante, irmãos, se fosse aqui na nossa cultura, no mínimo, quem estava chegando ia cumprimentá-lo, não é? Mas é interessante que até mesmo antes de Natanael falar com ele, Jesus já tem uma mensagem para ele. Antes de Natanael ser apresentado por Filipe, já Jesus diz: oi, eis aí um verdadeiro israelita, olha aí um homem sério, olha aí um homem que não tem engano, olha aí um homem sincero. E aí ele tomou um susto, aí tomou aquele impacto. Mas de onde tu me conhece? Quando que você me viu? Irmãos, o salmista disse que o nosso corpo estava ainda informe, não tinha nem se formado e o Senhor já nos conhecia. O salmista diz: tu me sondas e me conhece. Aleluia. É bem por isso que não dá para enganar o Senhor. É bem por isso que vida cristã tem que ser uma vida transparente. É bem por isso que a vida cristã é sim, sim, não, não. Disse Jesus que o que passa disso é de procedência maligna, não é? Irmãos, ou somos salvos ou não somos salvos. Não existe meio salvo. Não existe. Comportamento cristão só tem um: aquele que segue os passos de Cristo. E então diz a palavra de Deus que Jesus já logo fala com Natanael, já fala da vida dele. E aí Natanael diz: de onde tu me conhece? E Jesus responde: antes que Filipe te chamasse, antes ainda que Filipe te encontrasse, eu já te conhecia. Aleluia. Irmãos, não é por que nós estamos aqui, não é por acaso que nós ocupamos esse lugar. Você é um projeto de Deus, eu sou um projeto de Deus. O Senhor nos escolheu, o Senhor nos separou, o Senhor nos nomeou para fazer a sua obra. Amém? E nós estamos aqui nesta noite também, não é por acaso. Deus nos trouxe aqui, por certo Ele queria falar conosco esta palavra. Amém, irmãos? E nos diz então a palavra de Deus que Jesus, com aquela declaração, ele mais uma vez vem impactando a Natanael. Natanael também não teve dúvida. Natanael também teve um esclarecimento maravilhoso. Poxa, ele me conhece. E aí o Senhor diz: antes que Filipe te chamasse, eu te vi estando tu debaixo da figueira. E aí Natanael respondeu e disse: tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Natanael então responde de imediato: não tenho dúvida, realmente tu és o Cristo, realmente tu és o Filho de Deus, realmente tu és o Messias, realmente tu és o enviado para salvar a nossa nação. Louvado seja Deus. Irmãos, depois que nós temos o verdadeiro encontro com Cristo, não temos dúvida, Ele é o Salvador do mundo, Ele é o libertador.
aleluia. Ele é o que nos resgata da maldição do pecado. Ele é o que nos fez, aleluia, novas criaturas. Ele é o que nos fez então sermos hoje cidadão dos céus. Ele é o que nos fez agora sermos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Tudo isso nós temos que atribuir a Ele. É Ele que fez por nós, louvado seja Deus. E então Natanael agora não tem dúvida, e ele diz: tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. E é interessante que aí Jesus responde para ele e diz: porque eu te disse que vi você debaixo da figueira, se crê? Coisas maiores do que essa verás. Glória a Deus. Coisas maiores do que essa verás. Irmãos, Deus tem coisa maior para mim e para você. Deus tem coisa maior para a sua igreja. Deus tem coisa maior para o seu povo, aleluia. O apóstolo Paulo disse que as coisas que os olhos não viram, não subiram as coisas que os ouvidos não ouviram, que os olhos não viram e não subiu ao coração do homem, são as que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então Deus tem coisas grandes, Deus tem coisa maravilhosa, Deus tem coisas gloriosas para mim, para você. Irmãos, nós precisamos servi-lo com alegria, com prazer, com gratidão. Vim para a igreja, mas não é eu vou para a igreja como seja um peso, não. Nós vamos para a igreja para adorar ao Senhor. Nós vamos para a igreja para cultuar ao nosso Deus, aleluia, glórias a Deus. Porque, irmãos, o importante é você ser um adorador, seja qual seja a sua função na igreja. Você seja um músico, você seja um pregador da palavra, você seja um professor de EBD, você seja um regente no departamento, ou você seja aquele que participa do departamento, ou aquele que não tem nenhuma participação assim aparente na igreja, mas você é um intercessor, você é um colaborador com a igreja. Irmãos, isso é importante. Nós estamos aqui porque o Senhor nos colocou aqui, amém? Louvado seja o nome do Senhor. É interessante nós observarmos, o importante é nós virmos para a igreja adorar a Deus. Quando nós vamos lá no início do livro de Gênesis, nós vemos ali, a Bíblia fala de dois irmãos, Caim e Abel. Os dois foram amamentados pela mesma mãe, os dois cresceram na mesma casa, os dois possivelmente ouviram as mesmas histórias, as mesmas orientações, mas quando eles se tornaram adultos, como foi diferente? Os dois foram para adorar. Irmãos, Deus não está preocupado no tipo da sua adoração. Deus quer conhecer o adorador. Os dois ofereceram algo para o Senhor, mas acontece que a maneira de Abel oferecer agradou a Deus, é o adorador que Deus queria. Caim foi oferecer de maneira diferente, talvez por obrigação, de mau gosto. Irmãos, então não adianta vir para a igreja assim, sem vontade, não adianta vir para a igreja assim, contrariado. É claro que ainda que você não esteja tão ansioso de vir para a igreja, porque é aqui que o Senhor te renova, é aqui que o Senhor te desperta. Mas chegando aqui, ofereça seu culto com sinceridade, ofereça com prazer, ofereça com gratidão, com espontaneidade. Preciso ficar pedindo por mão da glória a Deus. Eu tenho que sentir o desejo de glorificar o meu Deus. Eu tenho que estar aqui agradecendo a Deus. Eu tenho que estar aqui oferecendo algo para o Senhor. Louvado seja Deus. Glórias a Deus. E aí nos diz então a palavra de Deus que o Senhor diz: olha, coisas maiores que essa verás. Ele disse: na verdade te digo, que daqui em diante, ou seja, como irmãos, Deus tem coisas maiores. Nós sabemos que os fins dos tempos estão chegando. A palavra de Deus nos mostra os sinais que antecederiam a vinda de Cristo. Nós estamos presenciando todos eles aí. Então vamos crer que a partir de agora fica mais nítido, fica mais claro, fica mais patente a atuação do Espírito de Deus no nosso meio. Mas eu tenho que estar ligado com o céu, senão todo mundo sente a presença de Deus e é abençoado. Eu não sou, porque o culto é individual. O culto é individual. Amém, irmãos? Se você vir para a igreja e voltar dizendo: olha, o culto hoje não foi legal, o pastor não estava bem, às vezes tem que mudar a história. Olha, hoje eu não estava bem, eu não consegui oferecer aquele culto que eu deveria ter oferecido para o Senhor.
eu não consegui oferecer aquele culto e adoração que eu deveria ter oferecido para o Senhor, porque, irmãos, quanto mais nós adoramos a Deus, quanto mais nós louvamos a Deus, mais abençoado nós somos, louvado seja Deus. E Jesus diz: na verdade vos digo que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Irmãos, que coisa boa, os céus está aberto, amém? Os céus está aberto, aleluia. Nós vemos que quando Jesus morreu, nos mostra ali 26 de Mateus, versículo 51, diz que o véu do templo se rasgou de alto a baixo, isto é, Deus demonstrando, é obra que vem de cima para baixo, é obra que vem do céu, aleluia. O do templo, então livre acesso para o pecador, livre acesso para nós os gentios, amém, irmãos? Que Deus nos abençoe no nome de Jesus, e que o Espírito do Senhor fale melhor em cada coração, amém? Deus abençoe a igreja. Nós vamos recolher as ofertas para a obra de Deus. Pastor Pedro, pode louvar o Senhor com mais um hino? Glória a Deus. Vamos, os irmãos devem ter o envelope aí para a oferta, né? Nós vamos ofertar para a obra do Senhor. Glória a Deus. Hein? Hoje o microfone não está muito bem comigo, não. Vamos nos colocar em pé, irmãos, estaremos orando, orar, agradecendo a Deus, porque Ele tem nos dado essa oportunidade de ofertarmos mais uma vez para a sua obra, dizimarmos na casa do Senhor. Faça isso com alegria, com gratidão, e Deus vai te abençoar. Se você não tem para ofertar nessa noite, não fique triste, vamos orar para Deus abençoar a tua vida, abrir as portas. É assim que o Senhor abrir as portas para você. Seja grato a Deus. Não se esqueça que é Ele que cuida de nós. O emprego que você tem é Deus que lhe deu. A saúde que você desfruta é Ele que nos dá. Então seja grato a Deus. Seja dizimista, seja ofertante, com alegria. Porque Paulo disse que Deus ama aquele que dá com alegria. Amém? Glória a Deus. Nós vamos orar então e abençoar a cada ofertante, cada dizimista da casa do Senhor. Maravilhoso e eterno Deus, queremos te agradecer, queremos te louvar, te bendizer por tudo que tu és. E agora neste momento estaremos ofertando, estaremos dizimando para a tua obra. Abençoa, meu Senhor, a cada ofertante, abençoa cada dizimista, abençoa os teus filhos que aqui estão. Também, Senhor, se está alguém entre nós que gostaria de ofertar e não tem condições, que o Senhor venha abençoá-los, que o Senhor venha abrir as portas, que o Senhor venha fazer coisas grandes na vida deles. Abençoa os teus filhos que têm seu comércio, que têm a sua empresa. Abençoa, Senhor meu Deus, aqueles que são autônomos. Abençoa os teus filhos que trabalham de empregados. Abençoa a empresa onde eles trabalham. Senhor, cuida dos teus servos. Senhor, é o que nós te pedimos, Pai. Abençoa também esses recursos ao chegar, Senhor, da tua igreja. Continua abençoando o nosso pastor que administra, Senhor, esse campo. O que nós te pedimos e assim te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Estou falando que hoje não está muito para o meu lado esse microfone. Pior que troca, dá na mente. Irmãos louvando e nós ofertando para